Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Sempre uma alegria contar com a sua audiência aqui na Boa Vontade TV. Está no ar, o assunto é Jesus. E hoje nós vamos pensar juntos sobre como conquistar a liberdade espiritual e vencer todas as formas de preconceito. Temos a expectativa de encerrar esse assunto nas próximas horas? É claro que não, mas toda a oportunidade de reflexão precisa ser aproveitada. E nessa programação de paz e espiritualidade ecumênica, você sempre vai encontrar esse convite. Primeiro, para a revisão pessoal. O que do nosso comportamento ainda pode ser encarado, recebido como ação intolerante, preconceituosa. Vamos começar por essa revisão de nós mesmos, inspirados pela Cruzada de Reeducação Geral, uma das 21 chaves iniciáticas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Uma dica, separe já a sua Bíblia Sagrada, porque hoje nós vamos ao Santo Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. A passagem, a mulher adúltera. E nós abrimos nosso programa de hoje, como sempre, bradando em busca dessa disposição no bem para vivermos em paz, reconhecendo que somos todos filhos de Deus, mãe, pai da humanidade. Quando o assunto é Jesus, então estamos sempre dispostos. Como estivemos ontem, estamos hoje aqui e estaremos eternamente. Quando o assunto é Jesus, estamos sempre dispostos. Característica dos cristãos do novo mandamento de Jesus, essa disposição no bem. Nós recebemos hoje aqui na nossa casa Isabela Marques, cristã do novo mandamento do Divino Mestre. Isabela, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, sempre uma honra estar aqui. Isaías do Nascimento, pregador ecumênico da religião divina. Muito obrigado pela presença também. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Eu que agradeço a oportunidade. Agora atenção às reflexões que surgem nessa matéria, apresentada por Camila Cassimiro. Por que precisamos relacionar a conquista da liberdade espiritual ao fim de todas as formas de preconceito? O que é ser livre? Desde a antiguidade até os dias atuais, os filósofos, pensadores e cientistas estudam e debatem esse conceito tão complexo. Da etimologia da palavra liberdade, vem do latim libertas, libertatis, deliber, homem livre. Do dicionário de filosofia, resumidamente, é a condição daquele que é livre, autodeterminação, independência, autonomia. O programa O Assunto é Jesus convida você a refletir sobre esse tema tão importante que está ligado às relações interpessoais, sociais e na coletividade de modo geral. A professora Zilde Okoy, do Departamento de História da Universidade de São Paulo, USP, faz a seguinte reflexão. Eu jamais poderei ser livre inteiramente, porque eu me relaciono com o outro, não é? E para que eu possa conviver com o outro, eu tenho que ter uma coexistência que permita que eu e o outro sejamos livres. Portanto, evidentemente, eu vou ter que ceder algumas coisas e o outro também para que a gente possa compartilhar da liberdade. Aquela máxima liberal de que a minha liberdade termina quando começa a sua, é uma falácia, porque nem eu nem você seremos livres nunca, não é? Então, na verdade, a liberdade, ela supõe, não é? Regras e normas, supõe ética, supõe princípios de acolhimento do outro, né, para que a gente possa coexistir num espaço onde nós todos teremos que ceder alguma coisa para que o outro possa sobreviver. As palavras da professora de História da USP, Zilde Okoy, nos fazem pensar sobre os diversos aspectos desse conceito tão abrangente. A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nos convida a refletir sobre a liberdade sob um novo prisma, o espiritual.
O jornalista e escritor Paiva Neto, em seu livro Jesus, o Libertador Divino, edição revista e ampliada na página 48, afirma: existe um libertador cuja influência transcende limites ou datas humanas. Sua atuação é constante. Enquanto houver fome, desemprego, falta de teto, crianças e adolescentes sem escola e afeto, idosos sem amparo e carinho, gente sem quem a conforte, há uma inadiável emancipação social e de todas as etnias ainda por fazer. Quereis saber o seu nome? Jesus, o Cristo ecumênico, o Libertador Divino. Precisamos refletir, portanto, o que é ser espiritualmente livre e, a partir disso, como podemos conquistar a liberdade espiritual e vencer todas as formas de preconceito. Agradecemos a Camila Cassimiro trazendo as primeiras reflexões do nosso programa de hoje e reforçamos esse convite. Tenha com você o livro Jesus, o Libertador Divino, que vai nos ajudar durante todo o programa de hoje a compreender esse tema. Nós vimos Isabela, Isaías, a preocupação que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo tem em mostrar que não é possível tratar dessa temática sem olhar para o ser humano, antes de tudo, como espírito eterno. Porque isso, Isabela, acaba com essa impressão de que nós seremos avaliados pelas exterioridades, porque são essas exterioridades que, no final das contas, criam os preconceitos. Se somos, em essência, espírito, todos iguais, criados à imagem e semelhança de Deus, as manifestações intolerantes não fazem nenhum sentido. Primeiro porque a gente vai compreender que aquilo que a gente entende como diferença e que muitas vezes a gente usa como justificativa para marginalizar, né, grupos, seja pela etnia, pela orientação sexual, pela religião, pelo gênero, enfim, tudo isso são questões momentâneas, né? A gente não é mulher, homem, branco, negro, amarelo, indígena, nós estamos. O que nós somos verdadeiramente é espírito. Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa entender, né? A gente se entender no mesmo lugar, numa mesma linha, por conta dessa nossa essência que é compartilhada. E um outro ponto também importante é a gente entender de onde deve partir a reeducação, porque se a gente age em sociedade de maneira preconceituosa, se a nossa atitude, se a nossa palavra é preconceituosa, isso está denotando uma falha que está, antes de mais nada, no nosso íntimo, está primeiro no espírito. Então, o espírito precisa ser reeducado, o espírito precisa se libertar dos preconceitos, para que então o corpo, a mente, a sabedoria, as palavras possam caminhar junto com esses valores que nascem primeiro na nossa alma. Agora, irmão Isaías, reconhecer a existência do Espírito Eterno, nos reconhecer como espíritos eternos, não tira a importância de espaços de debate, de movimentos sociais, de defesa dos direitos dos grupos diversos que surgem e que precisam se manifestar assim, senão serão colocados cada vez à margem, mais e mais, da nossa sociedade. Então é preciso ter no espírito a nossa essência comum e jamais motivo de menosprezo daquilo que na matéria nós vivenciamos de fato. Há algumas décadas, o nosso encontro aqui, numa programação de televisão, seria completamente impossível. Graças à religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nós três podemos estar aqui, por exemplo, debatendo essa temática. Então, quando a gente compreende que a nossa origem é espiritual e ela provém de Deus, a gente vê o quanto a gente é rico, o quanto é se diverso. A Isabela falava agora há pouco da diversidade. Nós somos espíritos, temos a mesma origem, mas quando nascemos na Terra, nascemos em diferentes contextos. Tem gente que nasce num continente mais frio, outro no continente mais tropical, tem gente que nasce num contexto onde ali forte é a cultura hip hop, outra cultura é o samba, outra cultura é a questão mais da meditação. Então, quando a gente passa a viver nesses diferentes contextos, há a oportunidade de vivermos a nossa liberdade. E ao viver a nossa liberdade não é menosprezar o outro, é aprender com o outro, é entender porque o outro é diferente, é coexistir com essa diversidade. Deus nos criou tão rico e tão diverso, a gente não pode achar que tudo tem que ser homogêneo e nessa homogeneidade estamos felizes, né? E acho que é importante também a gente lembrar, você falava, eu lembrava aqui da passagem do Apocalipse, avisando os glorificados, quando é profetizado ali um momento de grande celebração espiritual e de profunda, que retrata, né, um momento importante da história espiritual da humanidade, uma diversidade de povos, tribos, línguas. Então a diversidade ela não tem que ser tolerada, ela precisa ser celebrada.
equilibrada, porque ela fala sobre a verdade de Deus, que não está em um, em outro, em determinado grupo, mas é com toda essa diversidade somada que a gente se aproxima um pouco mais de entender o que é essa sabedoria maior que nos criou no universo e que nos criou de maneira diversa, né? Não fez todo mundo de um jeito só. Foi uma boa lembrança, porque há um momento em que João Evangelista, profeta, narra sobre aquela grande multidão e ele destaca que ninguém podia enumerar. Sim. E quando o irmão Paiva faz a pregação dessa passagem na série O Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração, ele chama a atenção para esse verbo, esse enumerar, significa segregar, a tentativa de escolher, de identificar quem são aqueles que merecem estar nesse novo contexto da sociedade. Aí João diz, uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Nós vamos ver esse comportamento também retratado aqui no Santo Evangelho de Jesus, a passagem à mulher adúltera, que vamos ler e estudar em espírito e verdade à luz do novo mandamento do sábio dos milênios. Amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Separe na sua Bíblia Sagrada, hoje nós vamos ao capítulo 8, a partir do versículo 1. Muita atenção, porque esse momento histórico não está condicionado àquelas pessoas, àquela sociedade. É sobre nós, e o quanto ainda erramos na tentativa de enumerar, de escolher, de apontar as falhas alheias. A mulher adúltera. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. Sentando-se, o Divino Mestre os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram ao Cristo: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas até à morte. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, de modo que tivessem com o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse. E aqui uma observação, é uma passagem, é um relato com tantos detalhes, porque João viu tudo isso, estava lá acompanhando, testemunhando mais esse acontecimento. Então Jesus, levantando-se, disse-lhes: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Entretanto, ouvindo eles esta resposta e, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Jesus ficou sozinho e com ele a mulher que estava sendo acusada. Erguendo-se o Cristo e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Minha filha, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor, ninguém. Ao que Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Abençoada Boa Nova de Jesus, sempre a nos ensinar. Sei que vocês já estão aí com as ideias sendo provocadas por esse relato bíblico. Nós vamos agora para o intervalo, na sequência as nossas percepções, e queremos ouvir você também que está acompanhando o Assunto é Jesus. Como podemos, a partir da liberdade espiritual, a compreensão de que somos alma, espírito eterno, vencer
esses comportamentos que na Terra criam tantas divisões, os comportamentos preconceituosos. Participe pelo nosso WhatsApp, código 11 99801 1242. Código 11 99801 1242. Para falar sobre a conquista da liberdade espiritual e o fim de todas as formas de preconceitos, hoje nós fomos ao Santo Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Isabela, irmão Isaías, chama a minha atenção esse comportamento, essa reação física daqueles homens que estavam ali para condenar à morte uma mulher surpreendida em adultério. Porque o evangelista João narra que aquela mulher, Isabela, foi colocada ali, no meio de todos. Publicamente estava exposta. O preconceito não é assim? Uma tentativa de tornar pública uma falha sob a nossa perspectiva. Essa pessoa não pensa como eu, essa pessoa não age como eu, não tem a mesma religião que eu. Então há uma tentativa de publicamente menosprezar, diminuir algo que é da característica daquela vida que está ali sendo colocada em discussão. A gente se coloca numa posição superior, né? É bem importante a gente olhar para essa passagem nesse contexto, porque numa lida desatenciosa pode parecer que era mais um episódio de violência. Mas a gente vai entender, e eu gosto muito de quando o irmão Paiva explica essa passagem, porque ele vai chamar a nossa atenção para um ponto que é muito importante para a gente entender o que é que está acontecendo aqui. A mulher estava ali para ser assassinada. Hoje a gente chamaria isso de um crime de feminicídio. Mas o homem, né, que teve aquele ato tão errado quanto ela, não estava ali junto. E aquelas pessoas que estavam ali com as pedras nas mãos, elas estavam inclusive protegidas pela lei. Elas, do ponto de vista legal, digamos assim, elas estavam permitidas, elas tinham a liberdade de fazer aquilo. E Jesus vai desarmar essas consciências, vai desarticular essa lógica com uma pergunta, né? Ele vai fazer com que aquelas pessoas se compreendam também nas suas limitações, nas suas questões, aqui nas palavras do Cristo, nos seus pecados, e perceber que eles não tinham direito algum de subjugar, de marginalizar quem quer que seja. Muitas vezes a gente faz isso em sociedade com muitos grupos diferentes, né? Exato. Se a gente der uma pesquisada rápida na internet, a gente vai compreender que muitos grupos, especialmente no Brasil, vivem de uma maneira muito diferente do que a gente pode imaginar, por exemplo. Eu me lembro de uma pesquisa que saiu há alguns anos falando sobre diferentes realidades que são vividas somente, por exemplo, dentro da cidade de São Paulo. Sim. Que a gente percebe e acha que é uma coisa muito homogênea, mas dependendo da região, né, onde a pessoa mora, existe uma diferença muito grande de qualidade de vida, de acesso a uma série de coisas, e que está muito ligada à classe social, que está muito ligada ao gênero, que está muito ligada à cor da pele. Então, quando a gente compreende, né, qual é o cenário que a gente está inserido, a gente tem mais capacidade de se entender como pessoas que podem também ajudar a desarticular essa lógica. Porque quando a gente está falando sobre liberdade espiritual, a gente está falando sobre um entendimento sobre o nosso papel no mundo. A gente está entendendo sobre como as nossas decisões, as nossas palavras afetam o outro. Então, entender, né, essa lógica de muitos preconceitos que, infelizmente, o mundo ainda funciona, é compreender de que forma a gente pode agir para, assim como o Cristo, há mais de 2000 anos, que desarticulou aquela situação de tanta violência, como a gente pode fazer a nossa parte hoje também. E foi muito interessante você fazer essa ponte entre o Santo Evangelho do Cristo e a nossa atualidade. Essa é a nossa missão aqui mesmo, em Isaías, de conectar essas lições que são atualíssimas, porque alguém poderia reagir, mas eu jamais chegaria a um gesto como esse, de violentar alguém, de levar alguém à morte, de jeito nenhum. Mas essas pedras, hoje, elas são manifestadas, por exemplo, pelas palavras disseminadas nas redes sociais, colocadas em rodas de conversas. Numa invigilância, num ato de indisciplina espiritual, nós podemos proferir algo que vai ferir alguém, como uma pedra que estaria em nossas mãos, como nesse caso aqui relatado pelo Evangelho. Sim, porque ali Jesus está provocando aquelas consciências para que elas se transformem e entendem que existem outras formas de ajudar, apoiar e corrigir um comportamento, né? E também é interessante pensar que o preconceito que aqui nessa passagem manifestado, que ele tem essa atualização moderna que você fala, está na piadinha,
está num formato de comportamento, está na forma como você trata o outro. Se a gente não problematiza isso e reflete tudo isso à luz do amor de Deus, a gente é repetitor de tudo isso. Por que é interessante Jesus fazer uma pergunta? Porque com a pergunta a gente quer buscar uma resposta. Com a resposta a gente quer aprofundar esse assunto. Com aprofundar esse assunto eu conheço mais sobre a cultura, conheço mais sobre as leis, conheço mais sobre as regras e como me comportar diante desse contexto. Porque quando Jesus fala aqui, no versículo 10º, ninguém te condenou. Então, quer dizer, Jesus com aquela pergunta salvou aquela criatura e ajudou a gente a entender aquela situação não pelo prisma condenatório, mas pelo prisma do acolhimento. E às vezes o preconceito acontece porque um quer sobressair-se ao outro. E por você não compreender o outro, não entender a lógica do outro, tem essas diferenças e esses atritos. A gente precisa desenvolver esse espírito de humanidade que Jesus nos estimula. E debate, Isabela, não significa disposição para o ataque, é o golpe contra golpe, né? Porque alguém poderia dizer também, não, mas eu estou disposto aqui a debater, mas já tenho minhas ideias, né? Então quantas vezes hoje nós nos reunimos para compartilhar ideias e acabamos por colocar alguém no centro das discussões, não para aproveitar a experiência, o conhecimento, a sabedoria, a bagagem, a cultura espiritual acima de tudo que aquela pessoa tem, mas para menosprezá-la, para convencê-la de que ela está errada. Então, nos dias atuais, são muitas outras mulheres aqui nessa condição narrada pelo Evangelho, adúlteras, que são colocadas nesse centro das discussões promovidas pela nossa invigilância. É interessante porque Jesus, aquele que é um com o Pai, conhece a intimidade de todos nós e certamente conhecia a intimidade daqueles que estavam naquele momento. Ele poderia ter virado e falado, não, peraí, eu sei qual é o seu pecado. Você fez isso e você acha no direito de julgar essa mulher? Mas o que ele provoca é uma reflexão, porque ele não é contra aquelas criaturas, aqueles que inclusive naquele momento estavam errando, mas aquele pensamento, aquela mentalidade, aquele comportamento. E muitas vezes a gente confunde, né? A gente vê uma pessoa que está reproduzindo uma lógica racista, por exemplo, que é algo que está tão entranhado na nossa forma de funcionar enquanto sociedade, de ver o mundo, e essa pessoa reproduz essa lógica e a gente vai com todas as pedras na mão, e muitas vezes isso vai gerar uma situação em que a pessoa tenta se defender porque ela está se sentindo atacada, não consegue refletir, e aí o diálogo não acontece, a transformação não acontece. Claro que muitas vezes uma pessoa que está se sentindo diretamente julgada, menosprezada e que está sofrendo ali um tipo de preconceito, muitas vezes o controle sobre a forma como ela vai reagir àquela situação nem sempre está completamente nas mãos dela. Mas é importante a gente pensar no momento em que a gente está com algum equilíbrio, como é que a gente conduz essas conversas? Será que a gente realmente está tentando conversar, provocar uma reflexão no outro? Ou a nossa vaidade está falando mais alto e a gente está querendo mostrar que a gente sabe muito sobre aquele assunto e que a gente está querendo se colocar numa posição superior? E nem sempre a resposta será o debate, a troca de ideias, porque há um momento, e o Evangelho de Jesus mostra exatamente qual é o limite, quando a vida é colocada em risco, e aqui nós não estamos falando apenas sobre o risco de morrer, mas estamos falando sobre o bem viver colocado em risco. Quando isso surge, a conversa já não pode mais ocorrer, não flui. Então a pessoa vai buscar a justiça, vai condenar aquele ato discriminatório, vai buscar seus direitos para não ser mais surpreendida naquela situação. E se olharmos hoje para a Constituição brasileira, tem punições e consequências para as pessoas que cometem esse delito. Tem tanto da injúria racial, que é a palavra colocada dentro do setor de trabalho na sociedade, quanto a uma prática racial organizada, né, de forma sistemática. Mas a religião divina também está nos convidando a entender as consequências, mas como nos reeducarmos, como que Jesus nos inspira a entender o outro, a compreender o outro. Porque se existiu durante um tempo histórico onde uma etnia se achava superior ao outro a partir de um ponto de origem errado, Jesus vem nos mostrar que o ponto de origem onde todos nós somos iguais é espiritual. A gente deve valorizar esse ponto de origem, compreender essa diversidade e que as pessoas compreendam que de maneira coletiva ou valorizando o outro, a gente cresce e se desenvolve melhor socialmente do que a gente, de uma maneira isolada, pensando naquele grupo étnico. Né? Você buscou agora, Isaías, o tempo verbal do Apocalipse de Jesus. Isso dá para nós uma convicção, porque de fato esse tempo já não existe mais.
precisamos tirar primeiro das nossas mentes, passando pelos nossos corações também, qualquer tipo de intenção ao preconceito. Então, para que épocas que já foram muito mais dolorosas, hoje continuam criando muitos sofrimentos, não existam mais. Nós vamos para o intervalo, na sequência, um exercício de comunicação com essa fonte superior. Porque é claro, gente, nós temos as nossas falhas, nós temos muito a melhorar no nosso comportamento e a justiça divina não vai nos menosprezar, não existe para nos diminuir, para apontar essas falhas, nos colocando publicamente também expostos. A justiça divina deseja a nossa correção, a nossa educação. Hoje nós conversamos sobre como conquistar a liberdade espiritual e vencer todas as formas de preconceito. Nós escolhemos para esse debate uma passagem do Santo Evangelho de Jesus, que é bastante direta no seu ensinamento, passagem que narra o momento em que Jesus salva uma mulher apanhada em adultério de ser levada à morte por apedrejamento. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Isabela, Isaías, é importante dizer que aquela situação grave que está aqui narrada pelo Santo Evangelho do Cristo, com tanta violência que chama a nossa atenção, não ficou presa no passado. Ainda hoje nós vemos, e com uma proporção cada vez maior, mais veloz, a internet está aí para dar, infelizmente, espaço, noticiar e, na maioria das vezes, não tratando do jeito certo desses acontecimentos, nós temos ainda hoje muitas manifestações preconceituosas, intolerantes, que colocam tanta gente sob risco de morte, como estava acontecendo com essa mulher. É importante a gente olhar para todas as lições que o Cristo coloca na Bíblia Sagrada, no Evangelho, no Apocalipse, como um retrato daquilo que nós somos, daquilo que nós temos sido e de como nós podemos ser, de como nós devemos ser. Então, a gente enxerga nessa passagem um retrato de pessoas que, afastadas da percepção do valor da vida do outro, do potencial do outro, de um desconhecimento, de uma ignorância, que agem naquele momento com uma violência, nesse caso é uma violência mais extrema, mas você colocava muito bem esse ponto, e ele é muito importante, porque muitas vezes a gente vai se olhar, vai olhar para a nossa própria conduta ou para as pessoas que estão à nossa volta e vai dizer, mas eu não falo, né? Eu não tenho uma atitude preconceituosa assim, abertamente. Nunca chegaria nesse extremo. Isso, eu não discrimino uma pessoa por ser mulher, por conta da religião, ou por conta da etnia, ou por qualquer motivo que seja. Mas quando a gente se lembra do que o Cristo nos falou, dizendo, conhecereis a verdade de Deus e a verdade de Deus vos libertará, ele está associando esse conceito de liberdade, de autonomia, de independência, ao acesso à informação, à capacidade de discernimento. É o conhecer. Isso, porque se a gente não conhece, a gente vai acabar sendo refém de ideias preconcebidas, né? De ideias preconceituosas. E a partir disso, a gente acaba muitas vezes não se beneficiando da riqueza que é conviver com o diferente. Porque a gente pensa muito no quanto os diversos tipos de preconceito marginalizam e prejudicam grupos minoritários, grupos marginalizados historicamente. Mas a gente precisa também se perceber como parte desse processo, inclusive como aqueles que, mesmo muitas vezes estando num lugar de privilégio, perdem também, né? Quando uma mulher não tem a capacidade, ou não tem a oportunidade, por exemplo, de se desenvolver profissionalmente, não tem a capacidade, não tem a oportunidade de se desenvolver dentro de uma área que é uma vocação do espírito, não é só ela que está perdendo, ela está perdendo principalmente, mas toda a sociedade está perdendo também, né? Quantas histórias a gente pode acompanhar no decorrer da história da humanidade, de espíritos geniais que passaram entre nós, que tiveram tantas dificuldades para alcançar, mas que conseguiram deixar um legado importante para a humanidade. E quantos outros poderiam chegar? Então, quando a gente age, né, com esse preconceito, com essa falta de informação, de conhecimento, com essa abertura para o outro, a gente está impedindo não somente aquele de crescer, mas toda a humanidade também. Né? É como aquela lição que o Cristo trouxe, Isaías, sobre a nossa preocupação em apontar as falhas alheias. Jesus, de forma bastante pedagógica, diz: por que você está preocupado com o cisco no olho do teu irmão se você tem uma trave
no teu olho, né? Se nós temos algo nos impedindo de reconhecer que na diversidade nós podemos aprender tanto, crescer tanto como sociedade, por que é que nós vamos ficar dando atenção para características, sinais que para nós estão equivocados, para nós não representam aquilo que nós defendemos, para nós não tem todo o valor como tem para aquela pessoa? É um traço menor diante de tudo que nós podemos acessar, passando a conhecer, estando dispostos a ouvir. E Jesus nos apresenta a educação como o caminho da humanidade, entender o que é liberdade, como utilizar bem a liberdade, como combater o racismo, como combater o preconceito ou a discriminação. Porque no início da passagem Jesus estava ensinando. Ele estava dialogando ali com seus discípulos e apóstolos e público bem próximo, e eles trazem aquela situação, né, que essa situação pode ser trazida para a nossa vida diária, ou familiar, ou profissional, e Jesus não foge da discussão. Essa é uma questão do ponto da discussão. E se fala muito no Brasil hoje, já foi mais forte, hoje está bem menor, do racismo velado. Às vezes ele acontece, a pessoa não quer discutir, não quer, os dados estão informando, ela não quer ler os dados, ela finge que a informação não está ali. Então Jesus nos mostra, ó, isso aqui não está velado, o problema existe. Agora, como combatê-lo? Como agir? Como atuar? E Jesus nos ensina a atuar com uma liberdade responsável. Sim. Porque da mesma forma que a gente fala no domingo do esporte, de como foi a semana, também temos que orientar a família sobre o preconceito, o tipo de intolerância, como agir nesse determinado momento, quais são as leis do país, ajudando a família e a sociedade a problematizar esse assunto e ainda mais a como agir com responsabilidade, com equilíbrio, né? É o que Jesus fala, porque no final da passagem ele vai falar para a mulher: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Você não vai sair lacrando as pessoas, né? Mas você vai sair orientando, corrigindo, mostrando o que é certo, qual é a postura ideal. Promovendo a reflexão. Né? Promovendo a reflexão. Né? Queria convidar vocês exatamente para esse compromisso. Nós vamos agora à continuação da matéria que tem a narração da Camila Cassimiro, trazendo mais alguns aspectos dessa discussão, desse debate sobre a conquista da liberdade espiritual, mas como trazer esse tema para dentro de casa. Muito interessante esse caminho que você trouxe, Isaías, porque agora tantas famílias acompanhando o assunto é Jesus, sem saber como lidar com isso, porque há tantas formas manifestadas. É o preconceito de gênero, é o preconceito que é disparado pela orientação sexual, é o preconceito ligado à religião, é o preconceito linguístico, é o preconceito étnico, esse de maior proporção, não tem como fugir dele, né? O racismo está na base de todos os outros preconceitos. Então, como trazer para dentro de casa? Como ensinar aos filhos, por exemplo, a identificarem, a saberem como reagir, a promoverem reflexão, ao passo também que precisam saber dos seus direitos, conseguindo se defender de situações tão graves como essa que está narrada aqui no Evangelho. Vamos à sequência dessa matéria com a narração de Camila Cassimiro, trazendo agora mais alguns aspectos desse tema. No estudo de hoje do assunto é Jesus, refletimos sobre a liberdade espiritual para vencer todas as formas de preconceito. Entendemos que a humanidade, infelizmente, ainda enfrenta muitos desafios e tem lutado por respeito, igualdade, direitos humanos e sociais. A partir dessa reflexão, o antropólogo Kabengele Munanga, professor titular aposentado da Universidade de São Paulo, USP, explica o que é, como surge e como devemos combater o preconceito. E o preconceito é um dado praticamente universal porque todas as sociedades, todas as culturas produzem preconceito. Que não tem uma sociedade que não se define em relação aos outros. E nessa definição, acabamos nos colocar numa situação etnocêntrica, achando que somos o centro do mundo, a nossa cultura é a melhor, a nossa visão do mundo é a melhor, a nossa religião é a melhor, e acabamos julgando os outros de uma maneira negativa, preconcebido, sem um conhecimento objetivo. E isso é o preconceito. A matéria-prima dos preconceitos é a diferença. Todas as diferenças criam preconceito, que sejam diferenças de cultura, de religião, de etnia, de raça no sentido sociológico da palavra,
de gênero, até de idade. Todas as diferenças econômicas, todas podem gerar preconceitos. Então, os preconceitos são muitos. É por isso que você não pode ter uma fórmula geral que você aplica para combater todos os preconceitos. Em primeiro lugar, os preconceitos não se combatem com a lei. A lei combate os comportamentos concretos que podem ser observados, flagrados e punidos. Os preconceitos são num terreno que você não combate com as leis. É por isso que a educação é importante. A educação é um dos caminhos para poder combater os preconceitos, não as leis. Em pesquisa de março de 2023, a consultoria Trilhas de Impacto mostrou que 86% das mulheres negras já sofreram casos de racismo nas empresas em que trabalham. Outro dado levantado pelo Instituto Ethos de 2020 mostra que as mulheres negras não conseguem crescimento profissional, mesmo representando 9,3% dos quadros das 500 maiores empresas do Brasil. O professor Kabengele faz uma análise sobre a questão do preconceito racial e do preconceito social aqui no Brasil. Tudo que diz respeito à vida social, que seja questão de raça, questão de gênero, todas essas questões são questões sociais. O social não se constrói apenas com a classe econômica. O social ele é complexo. Então a questão racial é uma questão social. Só que essa questão social tem sua especificidade. Não há como você inventar uma fórmula geral que resolve todas as questões sociais. As questões sociais têm que ser atacadas em sua especificidade. É por isso que se fala de políticas públicas específicas focadas. Uma política pública que trabalha, por exemplo, na questão do direito da mulher, não é a mesma que vai trabalhar na questão dos direitos dos pobres, porque a mulher, mesmo dentro da burguesia, a mulher sofre preconceito também, enquanto mulher. Então, essa tem que ser uma política específica. Então, quando as pessoas dizem, mas a questão do negro é uma questão ligada ao social, claro, está ligada ao social, é social também, mas esse social tem uma especificidade e tem que saber que os negros, enquanto pobres, são discriminados como todos os pobres da sociedade. Mas eles são discriminados duplamente. Discriminados enquanto negro, enquanto pobre. Se você dizer que não são discriminados como negro, quer dizer que você nega o preconceito social da sociedade, você nega as práticas racistas. Uma pessoa que é discriminada duplamente sofre do que o outro, que é discriminado uma vez. Se é uma mulher negra, pobre, ele é discriminado 3 vezes. Mulher, negra e pobre. Se fosse homossexual, acrescenta mais uma discriminação. Então não dá para reduzir tudo num social geral. A contribuição do antropólogo Kabengele Munanga nos traz a reflexão sobre a importância de se combater as diversas formas de preconceito que ainda persistem na humanidade. O irmão Paiva Neto faz um alerta em seu artigo Racismo é obscenidade, escreve o autor. Racismo é obscenidade, assim como preconceitos sociais, de gênero, religiosos, científicos ou de qualquer outra espécie. Vai solapando não somente os esforços dos negros, mas dos brancos pobres, dos indígenas, dos imigrantes. Trata-se também de uma discriminação social. A ausência do espírito solidário está minando a humanidade. É forçoso erradicar de vez o racismo, pois em seu bojo surgem os mais tenebrosos tipos de perseguição, que vem dificultando o estabelecimento da paz no planeta. Todos juntos, sem desânimo, temos de mudar esse vergonhoso quadro. Somos contra o racismo, porque lutamos, sobretudo, pela dignidade do ser humano. Conteúdos assim você encontra no blog paivaneto.com. Agradecemos a Camila Cassimiro trazendo tantos recortes bastante ricos para o nosso debate de hoje. Agradecemos também ao professor Kabengele Munanga, nos fazendo olhar para essa questão da discriminação. Isabela, Isaías, não apenas ligada, ele próprio trazia esse aspecto às condições econômicas.
como se o capital fosse definir que característica deve ou não ser julgada no ser humano, mas nos fazendo olhar para a base da sociedade. O irmão Paiva indo ao cerne dessa discussão. Onde isso começa? No desrespeito do próprio ser humano. Então nós lutamos contra todo tipo de discriminação porque somos a favor do ser humano e de seu espírito eterno. E ele nos convida a pensar nessa temática com solidariedade, né? É um tema racional? Sim, porque o espírito pensa, raciocina. Mas se a criatura humana na Terra não desenvolver essa sensibilidade de como o racismo ofende a criatura, né, em seus vários âmbitos, né, como até o irmão Paiva usa, salopando, prejudicando o crescimento social, é fundamental. E ele também nos fala aqui, o irmão Paiva usa um outro termo que se chama nova abolição. Porque se a gente olhar para o século XIX no Brasil, tem um movimento chamado abolicionista, que ele vai lutar pelo fim da escravidão no Brasil. Deixa eu fazer aqui só um adendo, Isaías, porque Isaías é professor de História do Conjunto Educacional Boa Vontade, na cidade de São Paulo, o Instituto de Educação José de Paiva Neto, então lida com essa temática e tantas outras em sala de aula. Qual a faixa etária dos alunos que você orienta, Isaías? 13, 14, 15 e 16, do 8º ano à 2ª série do ensino médio. E esse conjunto, modelo da Legião da Boa Vontade em São Paulo, atende desde a primeira infância, a chegada na Supercreche Jesus, da LBV, indo até o ensino médio, a formação no 3º ano, a sua conclusão preparatória para o ensino universitário. Há também ações voltadas para o público adulto, como a educação de jovens e adultos. Então, feita essa observação, contextualizando aqui o professor de História, Isaías do Nascimento. Jogou o peso em cima, vamos lá. No século XIX, o Brasil ainda é escravocrata, né? Vai surgir um movimento intelectual, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é o movimento abolicionista, que vai estar no campo político de criar leis para o fim da escravidão e também no movimento literário, da poesia e até movimento social, de angariar recursos para comprar a alforria das pessoas que são escravizadas. Então, ali durante um século, 50 anos, até que no Brasil vai ser em 13 de maio de 1888, eles vão lutar pela liberdade e pelo fim da escravidão. Esse debate no Brasil que o pós-abolição não foi o esperado, né? Porque existem outras abolições ainda necessárias nessa conjugação, que precisam ainda ser feitas, né? Porque se a gente olhar ainda no Brasil, infelizmente, ainda tem trabalho escravo, na lei fala trabalho análogo à escravidão, porque ainda a escravidão é uma mentalidade, é uma postura, é uma ação. Por isso existem outras novas abolições a serem feitas, primeiramente no coração, no pensamento, e que Jesus aqui na passagem ele combate. Ele vai mexer com a consciência ainda, porque a lei está dizendo que está errado. Então, por que a pessoa ainda está praticando aquele gesto, né? Porque tem que mudar o coração, o espírito, reeducar, e também tem que ter punição para quem comete o ato errado, né? E quanto aos aspectos legais, com o passar do tempo, também são revisados, porque a nossa sociedade é dinâmica, está em constante expansão. Quero trazer aqui a participação da nossa irmã Áurea Santorelli, que mora em São Paulo. Áurea, muito obrigado por sua participação pelo WhatsApp. Esse recorte que você traz aqui é muito interessante para a gente perceber, Isabela, quão ampla é a discussão sobre o preconceito. Áurea, você se sentiu à vontade em escrever aqui, então vou dizer aqui no ar a sua manifestação. A Áurea está dizendo que já foi bastante criticada, condenada, ela até utiliza o termo que aparece aqui no Santo Evangelho de Jesus, apedrejada por ter se divorciado. Quantas questões surgem também ligadas a essa análise que nós tentamos fazer dos tipos de relacionamentos ou términos, encerramentos dessas relações que acontecem. Áurea, muito obrigado por sua interação. E também a participação da Cleusa Espanga, da cidade de São Paulo, lembrando aqui de um pensamento do irmão Paiva: ter liberdade é viver as leis de Deus. Cleusa, muito obrigado também por sua interação. Aqui uma lembrança, né? O irmão Paiva, em suas pregações, fala de uma expressão do jurista, doutor Mário Bogeia Nogueira da Cruz. Doutor Mário, analisando os textos bíblicos, nos estudos da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, sobre a Bíblia Sagrada, foi a essa definição: ter liberdade é viver as leis de Deus.
Mas como é ampla a discussão, não é, Isabela? Quantas formas ainda existem, criando feridas como essa que a Áurea trouxe aqui na vida de tanta gente? O Isaías trazia, né, esse recorte histórico, esse resgate sobre o movimento abolicionista, e aí a gente se lembra do que o professor Kabengele falava há pouco, né, que não é uma questão que se resolve com uma lei. Então, as leis, elas são importantes, as políticas públicas são fundamentais, de acordo com as necessidades específicas dos diferentes grupos que sofrem marginalização na nossa sociedade. Agora, a gente precisa entender que se a mentalidade não muda, se o ser humano não muda, se o espírito não muda, a lei não vai dar conta de resolver, porque a gente vai sempre ficar criando novas formas de marginalizar, de subjugar aquilo que nos parece diferente, aquilo que nos parece inferior. Então, quando a gente pensa a liberdade, a libertação, a abolição, a gente precisa pensar todo esse movimento acontecendo num ponto de vista espiritual, naquilo que diz respeito à nossa consciência, se de repente alguém está assistindo e falar, mas eu não sei se eu acredito muito nessa coisa do espírito. Vamos pensar na nossa consciência mais profunda, nossos valores éticos, nos nossos valores, morais. Isso, naquilo que nos é mais sagrado, porque quando a gente transforma isso, a gente vai conseguir transformar de uma maneira muito mais eficaz e realmente duradoura aquilo que está no externo. A gente vai conseguir transformar as nossas palavras, as nossas atitudes, a gente vai conseguir entender a nossa sociedade num processo de inclusão muito mais efetivo do que o que a gente tem conseguido até aqui. E buscando exatamente chegar a esse cenário da inclusão, ficou o nosso compromisso de compartilhar com as famílias que acompanham o assunto Jesus de que forma esse debate pode ser levado para dentro de casa, sem nenhum tipo de receio. Crianças, jovens que já têm experiências infelizes nessa sociedade ainda bastante segregadora, violenta, as práticas de bullying estão aí para mostrar o quanto isso está disseminado. Como levar isso como debate para dentro de casa, sob a inspiração de Jesus, que o irmão Paiva anuncia desde a década de 1980 como o abolicionista esquecido, porque é a partir do Cristo de Deus que nós entendemos essa essência divina que habita o coração de todo ser humano, independentemente das suas características físicas. Então, como é que a gente promove, gente, o mesmo que está acontecendo aqui na nossa casa, né? Porque aqui é assim que nós nos sentimos no assunto é Jesus, nas muitas casas que estão conectadas também com a nossa programação? Eu indicaria a cruzada do novo mandamento de Jesus no lar, porque ali surgem vários temas, né? Às vezes é um familiar que está enfermo, então a família unida vai orar por este familiar, né? Ali, quando tem mais criança na cruzada, então você tem que falar numa linguagem mais simples para a criança entender. E quando surge essa temática na família, ou surgiu de uma questão que está acontecendo mundialmente ou dentro do país, a família pode falar desse tema. E a partir do conteúdo da religião divina, no evangelho, até acessando o Boa Vontade Play, a gente pode buscar conteúdo, chamando a ajuda da religião divina, para primeiro refletir, porque a ideia não é sair condenando. Sim. E depois também a gente saber como eu posso se posicionar. Que filmes me ajudam a pensar sobre o tema? Que música me ajudam a meditar? Né? Como eu posso me reeducar também? Né? Até porque essas expressões podem ser replicadas. De uma hora para outra, a criança vem com frases, o jovem chega à sua família dizendo coisas que não foram ensinadas naquele espaço, mas que são absorvidas na sociedade e nos meios múltiplos. Né? A comunicação está aí cada vez mais veloz. O Isaías foi na frente, pegou a minha dica, que eu acho que essa é muito preciosa, queria deixar esse destaque assim, para não perder essa dica. Mas eu falaria dos livros Jesus o Libertador Divino, de autoria do irmão Paiva Neto, e também o livro Jesus e a Cidadania do Espírito, porque a gente está falando hoje aqui muito sobre cidadania, a gente está falando sobre direitos e deveres que a gente tem enquanto cidadãos, né, aqui na matéria, na sociedade. E aí ele vai, o autor, a partir do Evangelho e Apocalipse de Jesus, nos apresentar essa noção que se existem direitos e deveres na matéria, existe, antes de mais nada, direitos também e deveres do Espírito. Ser respeitado na nossa dignidade é um direito do Espírito. E qual é o nosso dever, né, diante desse mundo como a gente vive? Então o autor vai trazer muitas questões, muitas problemáticas, questões da atualidade, à luz do Evangelho e Apocalipse de Jesus, e assim, muito precioso, recomendo fortemente. O exercício é esse, gente, ler e colocar o assunto para discussão, para debate dentro de casa, sem nenhum tipo de receio. Você vai ver o quanto a gente aprende ouvindo pessoas que parecem pensar exatamente como a gente, mas
que tem em si essa diversidade, essa pluralidade que precisa ser celebrada. Nós falamos aqui sobre essa definição do irmão Paiva, do abolicionista esquecido. Importante dizer, a nossa equipe de produção lembra aqui que no livro Jesus, o Libertador Divino, estão reunidos textos da década de 1980, especialmente aqueles que foram publicados no ano do centenário da abolição da escravatura negra no Brasil, 1988, de autoria do jornalista Paiva Neto. Jesus, o Libertador Divino. Quero agradecer a participação da Isabela Marques, do irmão Isaías do Nascimento, pregador ecumênico da religião divina. E nós vamos juntos bradar esse mantra sagrado da religião do amor universal, ensinado pelo irmão Paiva Neto. O amor é a expressão suprema da sabedoria de Deus. E a nossa saudação legionária. Deus está presente. Viva Jesus! Em nossos corações para sempre.